Tá ótimo. Obrigada. Começa a gravação também. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou Gabriela Lota, sou professora da Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia, o NEB, que junto com a Escola do Parlamento está promovendo esse nosso evento de hoje. Esse evento ele faz parte de uma série de seminários que a gente tem feito semanalmente, com o objetivo de refletir sobre os impactos dessa nossa crise da pandemia sobre vários serviços públicos, né? Então a gente já olhou de serviços passando pela educação, assistência, serviço penitenciário, enfim, políticas de gênero, políticas de raça, saúde, áreas periféricas, e já foi tanta coisa esse 11º encontro que eu já nem lembro de cabeça mais a lista. E nesse nosso encontro de hoje a gente vai falar de uma política que é absolutamente essencial na normalidade, mas que em tempos de pandemia ela ganha uma relevância ainda maior, inclusive porque ela tem a ver com como é que a nossa cidade funciona nesse momento de crise, né? Então, vamos falar sobre os serviços relacionados à coleta seletiva e à limpeza urbana, que são serviços, como a gente tem brincado com alguns serviços, para os quais não dá para ter home office, né? Não dá para os profissionais ficarem em casa fazendo serviço à distância. A gente precisa de profissionais literalmente na rua, trabalhando, e isso significa que esses profissionais estão, obviamente, sujeitos a um conjunto de riscos e contágios, provavelmente com mudanças procedimentais para poder se assegurar, né, de não ter contágio. E essa é um pouco a nossa reflexão de hoje. As reuniões do NEB, elas têm acontecido semanalmente nas quintas-feiras. A gente faz uma transmissão, como eu falei, no Facebook da Escola do Parlamento, então também tem gente assistindo a gente lá. A gente tem tido um público bastante variado entre pesquisadores, estudantes, gestores, pessoas de prefeituras, enfim, que ajudam a gente a fazer essa reflexão sobre quais são os impactos que essa crise tem causado no dia a dia das nossas várias políticas públicas. Além dessa nossa transmissão aqui no dia de hoje, a gente também tem uma coluna semanal no Estadão, na qual a gente publica resultado da reflexão. Então, daqui a provavelmente uns 10, 15 dias, essa nossa discussão também vai estar sistematizada e publicada lá no blog do Estadão. Queria agradecer muito a todos e todas que estão hoje nos acompanhando, e agradecer especialmente os nossos palestrantes. Eu sei que os tempos em tempos de pandemia estão muito difíceis, a gente está dividindo os nossos horários com vários afazeres, e poder disponibilizar algum tempo para refletir conosco aqui, enfim, é uma honra enorme para a gente. E também queria agradecer muito a Érica Stella, que vai coordenar a conversa de hoje e que foi quem pensou esse evento de hoje, articulou e fez os convites. Enfim, a Érica tem trabalhado com esse tema como um tema da vida dela, né? Nos trabalhos acadêmicos e na prática profissional também, então ninguém melhor do que ela para tocar essa nossa conversa de hoje. Muito obrigada a todos e todas, e uma boa reunião para nós. Já vou passar a palavra para a Érica, que vai apresentar os nossos palestrantes e conduzir a conversa. Obrigada, Gabi. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Érica, eu sou doutoranda em Administração Pública e Governo, lá na FGV, e desde a graduação, desde o meu primeiro trabalho na graduação, eu tenho trabalhado com catadores, e depois, na sequência das minhas pesquisas, eu tenho estudado as políticas públicas para catadores. Então, é uma satisfação pessoal estar aqui hoje ajudando a conduzir esse encontro. A nossa ideia é ouvir as experiências de vocês, conhecer aquilo que está acontecendo na prática, quais são as iniciativas de vocês. Então, a ideia é lançar luz e trazer o foco e a fala para vocês. Eu queria agradecer a presença de todas e todos. A gente vai ter hoje a Vanessa de Souza, que é presidente da cooperativa Cooper Filadélfia, que é uma cooperativa só de mulheres catadoras, que fica lá na Zona Leste, e a Vanessa também é membro do Comitê de Catadoras e Catadores da cidade de São Paulo, que é um comitê do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. A gente tem hoje a Valquíria Cândido, que é fundadora da Cooper PAC, que é uma cooperativa da Zona Sul de São Paulo, do Grajaú, que está em processo de mudança também. E a Val também é membro do comitê da cidade do Movimento Nacional dos Catadores. A gente tem o Aragão, que é o idealizador do projeto Varre Vila, que é um projeto muito massa, que tem por objetivo enfrentar o problema
do excesso de lixo, do descarte irregular nas comunidades. Começou na comunidade dele, foi se expandindo, é um projeto muito bonito. E a gente tem, por fim, o Mundano, que é fundador do Pimp Marca Roça e do Cataqui, e que é uma iniciativa que tem por objetivo lutar para trazer a visibilidade dos catadores de materiais recicláveis e utiliza a arte e o grafite para fazer essa visibilização e essa conscientização sobre esse trabalho super importante. Sem querer me alongar muito nas apresentações, eu já vou começar o primeiro bloco de perguntas. E esse primeiro bloco é para a gente conhecer vocês. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o que é o trabalho de vocês, como esse trabalho é feito no dia a dia e de que maneira a pandemia afetou esse trabalho de vocês, o que precisou ser mudado. Enfim, a gente quer conhecer essa dinâmica cotidiana e como ela foi afetada. Então, se a gente puder começar pela Vanessa, depois a Valquíria, depois o Aragão e, por fim, o Mundano, a gente vai fazendo nessa sequência. E, Vanessa, por favor, muito obrigada. Imagina, obrigada eu. Boa tarde. Como ela disse, sou a Vanessa, da Cooperativa Filadélfia, uma cooperativa formada só por mulheres desde 2010, né? E assim, essa pandemia literalmente está deixando nós catadores com as mãos atadas, né? Porque a gente não pode fazer o trabalho de coleta seletiva, que é o nosso ganha-pão, né? E tá demais, a gente, tipo, tá sem saber o que fazer, porque a cooperativa acabou de se mudar, né? A gente está se adaptando a um novo espaço, porque o nosso espaço anterior é aqui na comunidade onde moramos, né? Na Zona Leste, e era um galpão de madeira. E aí a gente, para melhorar a qualidade, melhorar o trabalho das cooperadas, a gente decidiu fazer essa mudança, né? E foi justo agora, finalzinho de fevereiro, que a gente começou a mudança, aconteceu toda essa pandemia. E a gente só trabalha com coleta, a gente só trabalha fazendo coletas nas ruas, né? E então a gente teve que parar de imediato, né? A gente não recebe material da prefeitura, então o que trazia o nosso sustento é o material que a gente da coleta da rua, né? A gente também faz bastante coletas pelo Cataqui, né? E aí a gente acabou que não podendo fazer mais, né? Por causa dessa pandemia. E aí a gente está praticamente sem saber o que fazer, né? Porque está dentro de casa, tem várias cooperadas que são de risco, né? Que são senhoras, tem cooperadas diabéticas também. Então, assim, a gente está aí procurando com os outros companheiros como que a gente vai retomar as atividades com a maior segurança possível, né? Valquíria, se você puder falar agora. Tá falhando, né? Tá me ouvindo? Sim, estamos. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a Érica pelo convite. É bem importante para a gente estar aqui falando do nosso trabalho. Cumprimentar a todos aí que estão vendo essa live. Para a gente é novidade esse tipo da gente estar expondo, né? A gente sempre está na lida, na coleta, na esteira, tá toda sujinha, de boné, ninguém nem enxerga a gente. E aí agora a gente está aqui numa live, todo mundo vendo a gente toda é bem importante aí para a gente. E aí a Copepac é uma cooperativa que ela foi fundada em 2008, mas ela tem parceria com a prefeitura desde 2010. Então, a gente conseguiu o credenciamento com a prefeitura
E isso fez com que a gente tenha um galpão, né? Um galpão alugado pela prefeitura. E aí, na época, a gente conseguiu caminhão e alguns equipamentos. E aí, hoje, a gente não tem mais caminhão, mas a gente tem a parceria ainda com a prefeitura. Então, através dessa parceria, os nossos cooperados, a gente não está trabalhando, a gente parou, assim que veio o decreto, a gente parou as atividades e, e aí os cooperados conseguiram um auxílio da prefeitura. Então, os nossos cooperados têm essa cobertura da prefeitura. Então, cada cooperado conseguiu uma remuneração aí. E aí a gente está em casa, sem trabalho. O nosso trabalho, ele consiste em... A gente faz a coleta também, a gente faz o porta a porta, porque a gente tem um veículo, um veículo pequeno, que veio através de uma rede também, que é a rede Caça Sampa. Então, a gente faz a coleta porta a porta no bairro e a gente recebe os resíduos do compactador. Então, a gente tem esses dois tipos de atuação, além de alguns condomínios que a gente também faz. E aí, quando veio a pandemia, a gente parou tudo, a gente ficou com medo, a gente ficou todo mundo apavorado, porque por conta do medo de perder o emprego, de perder tudo que a gente conquistou durante anos. A gente, essa vida de trabalhar em equipe, trabalhar em cooperativa, ser conhecido pelo poder público, todo dia é um leão por dia que a gente mata, porque o trabalho não é fácil. Fazer coleta na rua, fazer com que os cooperados entendam que o trabalho é coletivo e o coletivo tem que todo mundo pensar um no outro e a remuneração ser suficiente para todo mundo e incluir os mais velhos. Isso é um trabalho assim, só vivendo para você entender o processo. E aí veio a pandemia e acaba com tudo que foi construído. Aí a gente agora está tendo várias reuniões, analisando, estudando, vendo outras alternativas, pensando o que pode ser feito para a gente voltar ao trabalho. E a gente está bem ansioso e apreensivo ao mesmo tempo, porque nós temos a nossa base, tem as mulheres já em situação de vulnerabilidade, elas já são mais propensas, né? Então elas vão ter que ser afastadas. E como que a gente vai fazer para manter a remuneração delas? Elas não podem trabalhar. E como que a gente vai fazer? A gente precisa ter um suporte para que elas não fiquem desassistidas, né? E aí, e a gente voltar ao trabalho, vai ter que ter um processo de readequação de todas as maneiras, desde de quando entra o material na cooperativa até quando sai. Então, para a gente é um desafio, mas a gente precisa voltar a trabalhar, porque a gente não pode ficar em casa recebendo apoio, ok, da prefeitura, mas a cooperativa continua tendo dívida. A cooperativa tem os seus compromissos sociais que têm que ser pagos mensalmente. E as dívidas estão acumulando. Então, Ele agora não apareceu. Calma.
Eu acho que caiu a conexão da Valquíria. Então, acho que, Aragão, se você puder falar agora, e quando a Valquíria entrar, ela finaliza a fala dela. Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, né, da Érica, lembrar o Mundano, né, Mariana, as pessoas que a gente convive. O Projeto Vai Vila, a gente, na questão da mobilização, da conscientização da comunidade, a gente teve que mudar a estratégia nesse momento da pandemia, né? Que, como a gente faz reunião de rua, assembleia, essas atividades todas foram suspensas. Porém, a equipe de zeladoria, que é a equipe contratada pelas empresas de varrição, a equipe contratada pela Corpus, por exemplo, continua atuando nos territórios. Então, essa equipe não para, essa equipe é a equipe também que chamam de trabalhos essenciais, né? E a gente se viu numa grande responsabilidade, que é como manter a equipe trabalhando no dia a dia e criar estratégia de proteção, né? Uma vez que, do conhecimento de vocês, que a periferia, na sua maioria, não fechou com o isolamento, né? Não fechou com isolamento, com distanciamento. A periferia, na sua maioria, continua na atividade, todo mundo. Então, a gente precisou pensar como atuar dentro do território, protegendo a equipe, né? Então, a gente comprou máscaras diferenciadas, né? Pensamos na questão da limpeza das mãos com álcool gel. Recentemente, a gente implementou a questão da descontaminação, né? Comprando pulverizadores, né? Tanto para a capital paulista, também como para Curitiba, né? E Baixada Santista, Guarulhos, onde a gente também tem trabalho, para que a gente pudesse ajudar a população nesse momento de aglomeração em alguns lugares, porque tem lugar que, parece mentira, tem fluxo, né? Então, imaginem como fica esse lugar após um evento. E aí a ideia é limpar, cuidar, para que a gente possa, então, diminuir o impacto da pandemia dentro do território onde a gente está atuando. Então, o projeto Vai Vila, tanto o projeto Tudo Limpo, que é em Curitiba, vem passando, né, por esse momento e tentando proteger a equipe ao máximo, porque é uma equipe que volta para casa todos os dias, né? Então, seu uniforme pode estar contaminado, né? Toda a sua indumentária diária também é um movimento muito perigoso, assim como é o pessoal que está nos hospitais, enfim. Porque o lixo, neste momento, também é um foco muito grande de contaminação, né? Desde a quantidade de máscaras que está sendo descartado, né? Os produtos que são manuseados dentro das famílias, tal. E a gente está tocando, né? Eu acho que as lives, as reuniões virtuais também, neste momento, estão nos ensinando muito. Nunca mais seremos os mesmos. Parece que a ideia era que a gente diminuísse as atividades, né? Mas não, né? A gente teve reunião de manhã com os alunos da PUC, né? À tarde, estamos indo para o território. Então, a gente está numa atividade intensa, né? E no momento que requer que a gente troque o pneu com o carro andando. É isso, né? Beleza, boa, Aragão. Boa tarde a todos e todas. Obrigado aí pelo convite.
muito importante esse momento de reflexão. Acho que o Aragão acabou de trazer essa realidade aí nas periferias de não ter isolamento, e eles que fazem um trabalho sensacional. Eu tive o privilégio de acompanhar faz uns bons anos lá, e também acompanhei a luta aí da Vanessa com a Filadélfia para a retomada. Tentamos ali ajudar de alguma forma, valorizar, revitalizar o novo galpão, pintura do portão, só as mulheres. Acho que a Valquíria também, acho que voltou agora, também faz um trabalho incrível de articulação dentro e fora da cooperativa. Então, acho que só reforço aí essas dificuldades que eles, né, todos aqui já tinham antes da pandemia, e com a pandemia tudo fica mais difícil. Acho que queria trazer aqui, então, talvez um pouco mais o olhar do catador autônomo, né, e a catadora, que são a expressiva maioria, né, de catadores, cidade de São Paulo, no estado, no Brasil e no mundo, né, os não organizados, né. E aí, brevemente falando, né, eu estou aqui falando em nome do Pimp My Carroça, um projeto aí que fez 8 anos ontem, aí de estar usando a arte, reformando os carrinhos, tornando-os mais seguros e com segurança há 8 anos. Seguimos. E o Cataqui, para quem não conhece, brevemente, é um aplicativo que conecta quem quer reciclar com catadores e catadoras, cooperativas, como a própria Vanessa trouxe, que já teve chamadas. E como a gente é um grande aplicativo, então, através da tecnologia, a gente conecta aí milhares de pessoas por centenas de cidades do país. A escala é muito grande, então a gente não consegue, se já é difícil para uma cooperativa manter as atividades, ou para o Varrivila manter o front deles com total segurança, a gente então não consegue garantir no território nacional. Então a gente teve que seguir as orientações de segurar, não estimular as chamadas, por mais que a gente sabe, então hoje se abre o Cataqui, tem um alerta lá para não chamar, e se for para chamar, na verdade é para você doar mantimentos, álcool gel e coisas. Então, infelizmente, a gente sabe que esse é o momento que as pessoas estão em casa, que elas estão mudando os hábitos, e elas podiam chamar muito mais os catadores. A gente podia estar reciclando todos os recordes com as pessoas em casa, separando e tudo mais. Então, a gente muda a nossa atuação, né? Então, nesse momento, a gente está com a equipe no front. Aqui em São Paulo, a gente já entregou mais de 16 mil refeições para catadores e também pessoas em situação de rua. Também fizemos aí a criação de um kit de água e sabão com 2 garrafas, não sei se alguém chegou a ver, mas foi um grande multirão virtual. Foi uma ideia simples que eu tive. Eu falei, qual que é o kit básico para quem não vai ter álcool gel? Como que o catador no seu carrinho, na sua carroça, vai poder lavar as mãos, não tendo EPI? E aí eu fiz essa garrafinha, uma com água e detergente, se popularizou. Foram milhares de kits entregues pelo Brasil inteiro, Colômbia, África do Sul, Uruguai. Então, como replicar mutirões online? Acho que a gente tem muito essa articulação que a gente usa dentro do Pimp My Carroça. E muito antes de governo federal anunciar renda básica e tal, a gente lançou no Catarse, uma plataforma de financiamento coletivo, um renda mínima para os catadores, onde a população civil mostrou-se que se preocupa com o catador e a catadora, e a gente arrecadou um valor muito expressivo de mais de 2.000 pessoas doando. Esse valor está em R$300 mil, onde a gente, nesse momento, trabalha na atualização desse banco de dados, e a gente vai fazer um cartão de conta bancária, né, digital, que ele vai chegar nos endereços atualizados com nome. Então, até uma bancarização desse catador autônomo. O valor ainda está definido, que depende da base de dados. A gente está nesse momento, então convido a vocês em breve a acompanhar pelas nossas redes como vai ser o desfecho dessa grande operação, que ainda conta com apoios de empresas e tudo mais. Então, a gente tentou aí garantir primeiro a informação, o acesso à água e sabão, que é um direito básico que não tem todo mundo acesso. E, inclusive, aqui no nosso galpão, acabou de chegar aqui mais cestas básicas. A gente começou agora um movimento, até porque a situação das cooperativas é muito difícil, como bem a Valquíria trouxe, tem as contas, não adianta só o cooperado ter o acesso à renda mínima, né? Mas as cooperativas têm dívidas. A Vanessa aí está numa luta super difícil de implementar, com uma puta garra aí de colocar a cooperativa para funcionar a todo vapor. Então, a gente viu que as cooperativas que mais têm dificuldade, a gente escolheu um foco neste momento de tentar ajudar os catadores autônomos
que a gente julgou que estariam em uma situação de risco e que a gente não vê outros grupos atuantes aí Brasil dentro. Claro que é um universo tão grande, então a gente tem muito usado a colaboração, a comunicação, de como tentar criar uma educação ambiental para o consumidor, entender que ele é um vetor de transmissão, como o Aragão disse, né, uma embalagem onde você põe a boca, onde você tem que ter muitos cuidados, tentar fazer uma pequena quarentena em casa, e enfim, e pensar que sempre na ponta, por mais que muitos não tenham acesso à coleta seletiva, na ponta ali pode ter um catador abrindo o saco para pegar uma latinha e se contaminar. Por isso que a higienização do material é algo que a gente deveria bater muito mais forte. Esse momento de discussão é muito importante. Gostaria de dizer também que não só no estado de São Paulo, mas também no Brasil, hoje a gente tem catadores e catadoras de materiais recicláveis que ainda trabalham dentro de lixões. O Brasil hoje tem mais de 3 mil lixões a céu aberto. E acho que, por mais que não é uma realidade tanto da cidade de São Paulo, mas é uma realidade. Então, assim, essas pessoas estão tendo subnotificação, não está chegando EPI, a imprensa não vai lá, eles são isolados por natureza. Só que o vírus está chegando lá, a gente não sabe, pode ter milhares de mortes, sinceramente, e eu falo até em capacidade do nosso projeto, a gente não consegue chegar lá. Então, eu acho que tem esforços aí que a gente tem que alertar. Então, a gente aqui está super disposto a colaborar. Última vez que eu encontrei a Vanessa, a gente falou, a Valquíria falamos ontem, o Aragão encontrei ele num evento antes da pandemia. A gente quer somar e fazer força e a gente está aberto para isso. Eu agradeço o convite. E vamos embora nessa discussão aí para colocar em prática com urgência. Obrigada, pessoal, por essa primeira rodada de apresentações dos trabalhos de vocês. Tem algumas perguntas aqui que vão bem no sentido do segundo bloco, que é pensar quais foram as medidas que vocês tomaram e quais foram as articulações que vocês fizeram, né? Então, diante desse contexto, tem uma pergunta para a Vanessa e para a Valquíria, que Valquíria, as cooperativas que são credenciadas, elas receberam algum outro tipo de apoio da prefeitura, além do auxílio financeiro para os cooperados? E eles têm construído com vocês algum plano sobre readequações? E para a Vanessa, para vocês que não são credenciados, vocês estão recebendo algum tipo de auxílio de algum outro setor da prefeitura e algum outro tipo de auxílio? E para o Aragão, a gente sabe que o Varre Vila é uma iniciativa que também trabalha com a comunidade, com a sensibilização dos moradores. Então, a pergunta para você é: o projeto Varre Vila tem combinado ações de prevenção e sensibilização com os moradores? Ações de prevenção e sensibilização quanto ao Covid que fossem destinadas à população? E acho que são essas as perguntas por enquanto. Então, acho que, Vanessa, se você puder começar, inclusive, explicando o que é, né, não estar credenciado na prefeitura, o que isso significa para uma cooperativa. Então, na verdade, apoios da prefeitura, o que a gente, desde 2010, veio recebendo foi a questão do material, né? Eles despejavam um material lá na cooperativa para a gente. Comecinho agora de 2019, até janeiro, abril, eles continuaram jogando material lá. Quando foi finalzinho de abril, por a cooperativa estava numa situação precária, né, um galpão de madeira, eles pararam de liberar os caminhões de materiais para nós. E aí, abril, maio, de maio para cá, do ano passado, a cooperativa já estava numa situação precária, por conta que não tinha material mais da prefeitura, e a gente não sendo conveniada, né, eles cortaram o material. E aí a cooperativa já fazia algumas coletas em condomínios, né? E inclusive no Cataqui também, como eu tinha dito antes. E aí, sem o material da prefeitura, a gente só começou a evoluir mais nas nossas coletas, né? De fazer as nossas coletas, a gente estava conseguindo se manter. Nós éramos em 17 mulheres, aí caiu para 9 mulheres,
que são as que hoje continuam comigo na batalha, né, da a gente continuar fazendo nosso trabalho na cooperativa. E aí, quando foi esse ano, a gente decidiu a mudança para poder conseguir ser conveniada, né? E isso tudo ia acontecer agora, mas aí com a pandemia, tá tudo parado. E mesmo assim a gente continuou fazendo as nossas coletas, mesmo mudando para um novo espaço, a gente continuou com as nossas coletas, né, nossos condomínios, a a parte que a gente já fazia. Então, de não ser conveniada, é esse problema, né, a gente não tem nada, né, a gente tem que caminhar sozinha. Só que aí nós, da Filadélfia, temos a parceria com o Movimento Nacional de Catadores, a Rede Catasampa, né, que nos apoiam. Tem também a ANCAT, que está colaborando com a gente bastante nesse momento de pandemia, né? E é isso. Então, assim, a gente sempre caminhou com as nossas pernas, né? E aí tem os nossos parceiros, que agora, com essa questão da pandemia, está nos apoiando bastante, mas assim, a gente quer e precisa voltar a trabalhar, né, porque igual a Valquíria colocou, o Mundano também colocou, as contas não param, né, as contas não param, não é só a questão da alimentação, né, tem as contas do galpão, tem cooperadas que pagam aluguel, tem conta de água, de luz, tem o gás, então assim, a gente precisa voltar a trabalhar, né, com certeza, em segurança, né, deixando as pessoas que são mais que estão mais na área de risco em casa, a gente tem que criar um plano de trabalho para a gente poder voltar a trabalhar, né? Com segurança, com os EPIs, mas assim, a gente ainda tem que ter muita conversa para a gente poder conseguir avançar e continuar com o nosso trabalho, né? Valquíria, se você puder falar sobre outros apoios da prefeitura. Então, a gente tem um conselho que eles discutem lá, eles fazem reuniões e aí depois existe um momento que chama todas as cooperativas para poder alinhar tudo que vai ser feito. Isso ainda não aconteceu. Acho que talvez aconteça mais para frente um pouquinho, de todas as orientações que a gente vai ter para voltar ao trabalho. Mas a gente tem conversado, a gente tem outras parcerias, né? Então, a prefeitura ela cede para a gente os EPIs. Então, a gente tem a luva, a gente tem uniforme, tem máscara, tem óculos, a gente tem essas coisas. Mas o que mais além disso que a gente vai ter ainda está sendo discutido para a gente se prevenir contra o vírus. Mas aí outros parceiros a gente conseguiu, tem outros projetos, né? A Coperpac, através da rede, através do ANCAT, tem outros projetos, então a gente conseguiu, com o projeto Dê a Mão para o Futuro, também um auxílio financeiro para os cooperados. Também tem outras parcerias que a gente ganhou cesta básica e tal, mas com a prefeitura somente a remuneração para os cooperados. Isso. Eu fecho aqui. Aragão, se você puder responder a pergunta sobre o projeto Vai Revila na sensibilização dos moradores em relação ao Covid. Certo. Então, em meados de março, quando as cidades começaram a decretar, né, o isolamento social, fechando, né, suspendendo aulas, tal, o projeto foi numa direção de apoio muito forte, tanto em depoimentos pela internet, né, pedindo para que as pessoas pudessem ficar em suas casas, né? A gente tem uma rotatória na Santa Inês que a gente cobriu também a rotatória,
né, pedindo para que as pessoas ficassem em casa. E, com o passar do tempo, a gente começou a ajudar algumas organizações a entregar a cesta básica. Não o Varre Vila, mas a sua equipe apoiando, né, algumas entidades que já estavam tendo parcerias, e a gente foi numa direção também de ajudar, né, com álcool gel, né, com a compra de máscaras recentemente, né, então fizemos algumas distribuições de máscara para as pessoas, principalmente idosos, pessoas do grupo de risco, que, querendo ou não, precisavam sair das suas casas e ainda não tinham acesso muito fácil às máscaras, né? Porque é de conhecimento de vocês que no começo as máscaras chegaram a custar R$10, né? E depois popularizou, hoje, né? A gente tem várias doações e tal, mas era um produto, assim como o álcool gel, um produto meio que de super caro, né? E aí a ideia que o Mundano trouxe, chegou também na quebrada, viu, Mundano? Né? Das garrafinhas com detergente, né? Para que as pessoas pudessem ali ter uma higienização muito mais rápida e também eficaz, né? Então o Projeto Varre Vila ficou nessa direção, né? E principalmente quando percebeu que a população não aderiu. A população da periferia resistiu, né? Eu brinco que a nossa equipe, vamos até fazer o teste do Covid, porque é bem provável que muita gente pegou, né? Porque os assintomáticos, né? Assim, então, uma equipe que está diariamente no confronto, no dia a dia, e a pessoa foi resistente, ela se contaminou, curou, né? E a vida seguiu. E aí, assim, isso é meio louco. Então, a gente vai fazer os testes também para a gente entender quantos desses trabalhadores sofreram esse impacto, né? E passaram, né? Eu acho que foi um trabalho, e está sendo um trabalho que não é fácil por conta do medo, né? Eu estou numa direção que eu fiquei quase 30 dias sem sair da minha casa, né? A ponto de falar, não sei se eu estou, não sei se eu não estou, mas, enfim, vou ficar aqui, né? E fiz tudo em casa, e de repente a equipe inteira foi entendendo que, em situações de risco, ter esse cuidado é fundamental para que a gente, né, não caia numa loucura aí de achar que é brincadeira, né? Se morrerem mais de 30 mil pessoas vamos para 70, 80 dias, né? Então, é perigoso isso. A gente, enquanto projeto, estamos tendo esse cuidado, né? Ainda de continuar com as lives, orientando as famílias, né? Semana que vem a gente tem uma live com gerentes de UBS, infectologistas, para que possam dialogar com a periferia. Por quê? A gente ainda não sabe se a periferia vai pagar mais caro do que já pagou, né? Porque se de fato o contágio aumentar, como estão dizendo, e em setembro chegarmos a 130 mil mortos, cara, desculpa, ninguém quer ser um desses 100 mil que ainda vão morrer, né? Então, o que a gente pode fazer para prevenir, né? Famílias, amigos, né? E saber que esse espaço foi por uma disputa política, né? Então parece que tem um jogo aí que é assim, estar na rua desprevenido é defender alguém, né? E estar em casa prevenido é defender o outro alguém. E eu acho que a discussão agora a gente precisa defender a família. A gente precisa se defender, né? Nós não podemos aceitar que esse assunto, que essa crise vá para o campo político, porque os pobres pagarão essa conta como nunca, né? E já vem pagando há longos anos, né? Mas eu acho que, enquanto projeto da periferia, a gente precisa ficar atento a tudo que está acontecendo às nossas voltas, para que a gente possa ajudar a comunidade a se organizar e sofrer muito menos desse impacto, que ele não é só de alimentação, né? Não é só a fome, é os impactos psicológicos, os traumas
que uma comunidade tem após uma pandemia como essa? Eu queria trazer uma pergunta agora para o mundano, mas também se a Val e a Vanessa quiserem falar sobre, como você falou, né, o autônomo, existem várias dificuldades de atingir e alcançar o autônomo. Então, eu queria que você explicasse para a gente quem é ou quem são, né, os catadores autônomos, porque é um universo, e quais são os desafios de chegar nesse público. E aí, nesse sentido, uma das perguntas que fizeram no chat é quais tipos de proteção social eles poderiam e deveriam ter, né? E aí, Valquíria e Vanessa, se puderem complementar na sequência. Legal. O universo de catadores e catadoras autônomos, ele é gigantesco e invisível, tanto para a sociedade quanto para o poder público. Vale dizer que tem desde o catador de latinhas, que está às vezes só com um saco, que às vezes faz dependência de algum entorpecente, enfim, que às vezes ele só está trabalhando para alimentar o vício, e muito ele vem oriundo do desemprego, do descaso do poder público, ele está ali até por uma falta de opção, às vezes temporário, e esse, vamos dizer, nas grandes cidades, tem a grande dificuldade, porque ele não vai ter um telefone, talvez está em situação de rua, e ele não tem um trabalho, talvez, diário com isso, enfim. Os catadores, vamos dizer, que estão com carrinhos ou com carros, às vezes antigos, Kombi cortada, enfim, esses catadores, eles já têm um perfil de já trabalhar muito mais tempo. Tem catadores que estão há 30 anos, eles são, em sua maioria, têm uma idade um pouco mais avançada, estão assim, muitos no grupo de risco, né? Justamente porque parte deles, tem catadores que são históricos, que estão há 30, 40 anos profissionais e tal. Agora, tem catadores que vêm de um desemprego. Então, eu conheço diversos que eram cozinheiros em restaurante, ou que falam inglês e trabalhavam em outro lugar, e que acaba por alguma coisa da vida, acabam perdendo, não tendo oportunidade. E esse número só cresce, né? Vale lembrar que na cidade de São Paulo, desde o último censo, acho que foi em 4 anos, cresceu 54% o número de pessoas em situação de rua. Hoje aí chegando próximo dos 30 mil pessoas, né? Então, com essa desigualdade constante, esse número só cresce. Agora, na pandemia, vai crescer mais ainda, né? No Brasil, já se fala em mais de 1,5 milhão de desempregados novos. Então, tem uma grande rotação, assim. E faltam dados públicos, tanto que a prefeitura não está conseguindo pagar o auxílio de catadores autônomos, e a gente está há 2 meses fazendo pressão, inclusive com o MNCR, a articulação do Comitê da Cidade, fizemos um esforço para tentar aproximação, demorou 2 meses, parece que agora vai se formar um comitê oficial, acho que tem um passo, deve-se reconhecer, óbvio, que a prefeitura foi pioneira, dentro de tantas outras, de anunciar algo, só que ficou evidente a incapacidade dela de dialogar, inclusive com o setor que já tem esses dados, né? E inclusive de entender o universo. Eles não têm ideia do tamanho desse universo. E não existem políticas públicas para os locais onde eles trabalham, né? Os ferros velhos. Se você for ver esses ferros velhos, eu de ter contato com diversos, eles tentam tirar um alvará, porque existe alvará para isso. Só que a prefeitura dificulta ao máximo. Eles não querem. Então, assim, só que tem que entender que essa é a realidade, né? A gente tem milhares de carroças na cidade e elas não têm espaço, elas não têm direito, não tem um programa de colocar itens de segurança básico. Então, assim, sempre foi invisibilizado, sempre foi como se não existisse. E a gente, pinta uma carroça, cata aqui, a gente trabalha com a realidade, né? A gente sabe que a gente não está resolvendo o problema da atração humana, por mais que a gente pense em triciclos, carroças elétricas, estamos pesquisando e tal, o poder público mostrou, pelo menos está começando a reconhecer que é invisível para eles e que eles têm que se investir no senso. E, pensando nessa população que é extremamente vulnerável, tem que ter um projeto emergencial, que basicamente é o que a gente está fazendo agora, de o mesmo cuidado que aos poucos vai chegando nas cooperativas, tem que se instalar nos ferros velhos. Porque uma vez que essa categoria pegar, como tem poucos testes, subnotificação, moradores de rua morrendo sem saber se foi Covid ou não, muitos
eu ouvi dizer que foi e não entra na contabilização, eles acabam, assim, se essa categoria se contaminar no geral, aí sim a gente vai ter um pico de Covid, porque eles circulam, eles estão no espaço público, eles estão ali sem acesso. Então, eu acho que o que está sendo positivo é que esse universo invisível, que a gente tenta dar mais espaço na mídia, nas redes sociais, agora, por conta do isolamento, nas ruas se tornou mais visível. Então, acho que agora é a hora de unir esforços, tanto que a gente está num super esforço com o MNCR, com a ANCAT, com tantos outros órgãos fazendo reuniões para a gente tentar sair com algo propositivo, né? Que tenha pelo menos um legado positivo nisso. Mas, sendo bem sincero, o processo do poder público ele é muito lento. Então, quem deu a resposta primeiro, na base da urgência ali, foi a sociedade civil, foram os grupos organizados, os coletivos, né? Foram voluntários que fizeram o kit da água e sabão e espalharam aí para milhares de pessoas. Então, assim, o poder público, a resposta dele, eu achei ele muito devagar. Eu acho que ela tem que legitimar grupos que estão ativos, tem que apoiar. Existem recursos no combate do coronavírus na Prefeitura de São Paulo e que ainda não chegam, assim, enfim, não foi por falta de articulação, mas eu estou vendo que até essas nossas lives, esse espaço e o poder público, a LURB, começam a identificar essa fragilidade deles e tentar trabalhar mais próximo com esses grupos ativos. Enfim, não sei, eu fui falando, não sei se eu respondi as perguntas, mas se quiser eu reforço, senão já encerro aqui para a gente dar espaço para outras pessoas. Mas, de novo, estamos abertos, queremos trabalhar, a gente tem equipe no front, a gente sabe o que tem que ser feito e a gente precisa de mais apoio, mais braços e recursos. Vanessa e Valquíria, se quiserem falar um pouco sobre os autônomos. A gente, aqui na periferia, a gente trabalha com algumas catadoras, a gente consegue comercializar o material delas junto com a gente. E aí, eu acho que um dos caminhos que teria absorver os autônomos é através das cooperativas. Que existisse, que o diálogo é difícil, é muito difícil o diálogo de construção. De 2016 para cá, a gente é sobrevivente de um sistema aí que veio para arrebentar com a gente. E aí, o diálogo realmente é bem difícil. O discurso é bonito, mas o diálogo realmente é difícil. Mas eu acho que os autônomos, os catadores, eles poderiam ter uma porta de entrada através das cooperativas. Mas as cooperativas precisam de suporte para isso, entendeu? As cooperativas precisam ter suporte, porque a cooperativa ela é mais operacional, né? Então, a gente precisa ter suporte psicológico para os catadores. Tem todo um processo aí que precisa ter anterior a isso. Então, precisa de muito diálogo, muita construção. Mas eu acho que é bem possível, seria o melhor dos mundos esse reconhecimento aos autônomos. Né? Porque o diálogo com a prefeitura, os autônomos não entram porque não estão formalizados, porque não tem documento, por vários motivos. Mas eu acho que poderia sim inserir os autônomos através das cooperativas. É isso. Então, eu vou falar sobre um pouquinho que a Valquíria acabou de falar, que é isso mesmo, é muito difícil trabalhar com autônomos, né? Aqui eu moro na comunidade, eu conheço bastantes, mas assim, via cooperativa eu nunca trabalhei, né, com eles. Mas como eu tenho bastante contato, bastante convivência, eu sempre procuro conversar, auxiliar, né? Nessa parte também, essa questão da pandemia, a gente conversa bastante, orienta, né? A cooperativa até
conseguiu fazer algumas doações de cesta básica para eles, né? Eles vêm até aqui em casa, porque assim, eu conheço todo mundo aqui da comunidade, então assim, eu tenho contato direto, então venho, peço para vir aqui em casa, vir retirar as cestas básicas, a gente conversa, auxilia, fala, né, da se prevenir e tudo mais. Mas assim, na questão de trabalhar em conjunto, é igual a Valquíria falou, a cooperativa ainda está de mãos atadas, porque a gente não consegue expor para eles a importância deles estarem organizados, né? Tem a questão também que a gente não consegue a grana para estar pagando eles tipo todos os dias, porque eles trabalham totalmente diferente da gente de cooperativa, né? Que ali eles já vêm, já trazem o material, tem que pesar e já tem que pagar, e a cooperativa não tem esse suporte, né? Até a Filadélfia já tentou trabalhar com os autônomos daqui da comunidade, quando a cooperativa era aqui, mas não dá certo porque eles, a maioria, querem receber no dia, ali na hora, e a cooperativa não tem esse suporte para poder fazer dessa forma. Aí muitos não entendem, né? Mas é isso. Mas assim, a gente da Filadélfia, a gente apoia nessa questão de ajudar com cesta básica, né? Orientar, né? E muitos também não aceitam o vínculo, né, de trabalhar como cooperativa, né? Não querem. Então, nessa parte para nós é um pouco complicado. É isso. Aí eu queria agora trazer essa pergunta para o Aragão. O Varrivila trabalha com catadores autônomos. Gostaria de saber, conhecer um pouco mais sobre essa dimensão aí no Varrivila. Eu gostaria de me apresentar, que eu entrei agora, é possível? É possível sim, Leiliane, pode falar. Boa tarde a todos. Sou Leiliane, da Rede Cata Sampa, catadora da Cooper Riscável de Guarulhos. E entrei, já tinha começado, então, se possível, me atualizar qual que é o tema, o que está falando, para mim também contribuir. Então, Leiliane, a gente está discutindo os impactos da pandemia no trabalho dos catadores, das cooperativas e das ações de limpeza pública comunitária, que através do projeto Varrivila com o Aragão aqui, o idealizador desse projeto. Aí, agora, a gente está num tópico pensando os catadores autônomos, e conversamos pelo Mundano, a Valquíria e a Vanessa falaram um pouco, e agora a gente vai ouvir um pouco do Aragão, como que é a atuação do Varrivila, se existe, né, essa interface com catadores autônomos, carroceiros, enfim. Tudo bem, então eu pego daqui para frente, já deu para entender. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Tá desligado o microfone aí, Aragão. Seu microfone. Valeu. Queria até dizer, Mundano, a gente fez 8 anos a semana passada. Vocês estão fazendo 8 anos essa semana. Nascemos juntos, meu velho. Parabéns. Queria dizer que quando o projeto começa, uma das fases é o tratamento do resíduo, né? A princípio é a zeladoria, né? A gente tem um cuidado de não entrar tentando resolver problema do ponto viciado, do lixão, e já querendo que a família separe o seu resíduo, mas a gente já começa com uma distribuição de sacos, ou seja, a família recebe sacos para lixo comum e para lixo reciclável. A comunidade que tem cooperativa, a gente indica que esse material seja entregue para a cooperativa. E as comunidades que não têm cooperativa, o nosso contato é feito diretamente com o catador autônomo, que geralmente a rua tem uma família que sobrevive do material, né? E aí o Mundano traz uma coisa importante, que é o catador autônomo, ele tria de maneira diferente, né? Então ele vai para um material com valor melhor, né? Então, caso contrário,
a gente tem algumas casas que ficam, né, não dá para conviver, porque ela se torna um depósito, né? Tem um caso muito sério ali, que é como lidar com esse material. Então, a gente indica essa família, também orienta para o acúmulo, né? Para que a gente faça uma venda rápida. Nós temos um dos trabalhos que é o Circulando. Então, é um projeto que a gente desenvolve nas escolas, que é as crianças, as famílias, separando o resíduo e entregando para um catador da comunidade, né? E a gente acaba ajudando essa criança a entender esse processo dentro da sua casa e qual é o benefício. Além dos materiais didáticos, a gente faz quase que um dia de ações na escola, né? Com brinquedos, brincadeiras, né? Jogos, para que essa criança, depois de viver 2, 3 meses dessa atividade, teve lugar de coletar 10 toneladas de materiais, né? E depois as mães continuarem separando o resíduo, né? Porque achou que diminuiu demais o lixo, e a gente então vem incentivando, né? Há um ano nós estamos lançando então a primeira loja física do projeto Varre Vila. Então, a Santa Inês, a gente está em fase já de implementação de uma loja onde trocaremos material reciclável por produtos de limpeza, sacos de lixo, né? Então, é um projeto que começa a zelar das ruas, das esquinas, dos escadões, e que agora começa a tentar entrar para dentro da casa da família com produtos de limpeza, sendo trocado por material reciclável. Então, a princípio, a gente ainda não tem um financiador, então a gente precisa vender este material, né? E a gente tem uma clareza que é as famílias que já entregam para o catador, a gente orienta que continue entregando, né? Para não fazer aí uma substituição. Mas a família que não faz a separação e começa a fazer, a gente começa a recolher esse material e com ele pagar aluguel, pagar água, pagar luz da loja, até a gente conseguir um financiamento exclusivo para a loja e encaminhar todo o material reciclável para o trabalhador autônomo, aonde não existir a cooperativa, né? E aonde existir a cooperativa, que ela seja, né, e que ela traga benefício direto para a comunidade, esse material será entregue a ela. Então, é uma ousadia, né, a gente entrar nesse espaço, que é criar lojas físicas para que a gente possa, então, potencializar a coleta seletiva, uma vez que a família tem grandes dificuldades de separar o seu resíduo. E a gente está entrando na linha da motivação. Então, se você receber pá, rodo, vassoura, detergente, desinfetante, apenas pelo seu material reciclável, que muitas vezes você nunca separou, então é uma grana que você jogava fora e que agora passa a fazer parte da sua renda mensal com produtos de limpeza. É isso que a gente vem fazendo, né? Então, é a primeira, a gente está aí querendo expandir. Tive até com o Mundano ano passado, né? Ele está com as ideias muito loucas também, para que a gente possa juntar e fortalecer essas iniciativas que vêm na direção do fortalecimento da coleta seletiva na cidade de São Paulo. Eu queria poder adicionar um pouco aí o que o Aragão falou. Realmente a gente se encontrou aí no Arte e Cultura na Quebrada, que é um evento de grafite, de mobilização da quebrada ali. E foi muito legal, juntando esse projeto incrível de troca, né, dos materiais recicláveis para estimular o consumidor a separar, a triar e tal. Mas o que a gente tem procurado, enquanto cataqui, enquanto tecnologia, é que o catador consiga remover intermediários que não agregam valor e que acabam pagando pouco para o catador. Se você for ver, o catador não pega vidro, não pega Tetra Pak,
às vezes mal pega plástico, ou se pega ele vai vender por um preço comum, quanto que uma cooperativa que consegue uma triagem mais específica consegue vender o PAD, o PP, consegue vender plásticos pelo valor real, removendo intermediários. Essa, para mim, é a chave da questão, porque a gente consegue um catador, em vez de vender uma PET a 20 centavos, que ele possa vender a R$2 o quilo. Então, o PIB Macausca está aqui, ele quer juntar, como, por exemplo, que eu estava tentando elaborar com o Aragão, é da gente justamente não ser um intermediário, a gente entrar para remover todos, né? Vale dizer que a gente é sem fins lucrativos, então a gente procura a disrupção da cadeia, onde a gente remove e o catador na ponta, ou a cooperativa também, claro, consigam vender pelo melhor preço. Então a gente está fazendo no aplicativo um grande match entre o consumidor que baixa o aplicativo, a catadores, esses pontos e iniciativas como o Varre Vila, e que a gente possa, além de colocar o poluidor, a indústria que precisa comprovar esses dados e que hoje quer criar uma cadeia mais justa no pagamento, inclusive a recicladora lá da ponta. É fechar ponta a ponta, você conseguir o melhor preço, e aí você vai conseguir dar mais do que detergente, você vai conseguir fazer muito mais coisa. Então, assim, a gente acha que o caminho para uma solução, e eu acho que o momento agora é oportuno, porque está tudo meio instável, né? Os contratos, o petróleo caiu, muda um monte de coisa no setor aí da reciclagem. E outra, as recicladoras, a indústria, está dando um valor para as cooperativas e para os catadores autônomos que nunca deu. Por quê? Hoje já falta latinha de alumínio para virar latinha de alumínio, porque despencou o consumo, despencou a reciclagem e o negócio deles está em risco. Então, se eles não investirem neste momento para aquecer essa economia, se a prefeitura não abrir os olhos e tentar encarar o problema, é um desafio. Vamos formalizar, vamos fazer curso de capacitação, e não é para um grupo de 100 mil, é uma coisa massiva. Tem que ter um investimento no setor muito forte, porque no momento de crise, a gente não pode mais enterrar material reciclável, que é o modelo vigente, inclusive, na cidade de São Paulo. Sendo bem honesto e transparente, o modelo vigente hoje é que todo mundo aqui nessa live paga impostos caríssimos para a gente ter um serviço público péssimo. Por que péssimo? Eles podem até coletar, mas o modelo é que se paga milhões, bilhões em contratos viciados para 4 concessionárias, onde elas pegam material reciclável e enterram. Ou seja, a gente paga imposto, paga dinheiro para eles pegarem dinheiro e enterrar. E com tanto desemprego, tantas pessoas passando necessidade, não podemos mais, enquanto sociedade civil, permitir que empresas ganhem dinheiro no modelo de economia linear, onde você pega material reciclável, que é renda da Vanessa e das cooperadas, da Valquíria, do pessoal do Aragão e da cidade inteira e de muitos desempregados. Numa crise, a gente vai começar a dar valor para tudo. A gente vai começar a juntar mais, não só a latinha, mas juntar todos os materiais. Então, o que eu falo, a gente pode estar parecendo sonhador, mas a gente tem que enfrentar esses contratos viciados. Eu falo viciados porque eles são os mesmos, sem metas, sem realmente tratar o resíduo na fonte. Então, assim, e a gente está enfrentando, óbvio, o coronavírus, que é terrível e tal, mas se a gente não encarar esse problema logo, o que vai acontecer é que a gente tem as emergências climáticas, né? Já vai faltar recursos naturais. Então, a gente precisa de algo mais drástico. Assim, é legal, a gente tem que apoiar as iniciativas, mas eu acho que precisa de um pulso mais firme, porque a gente não pode mais permitir este modelo onde a gente paga para enterrar dinheiro. É muito massa essa sua fala, Mundano, porque ela mostra o todo da cadeia e desse setor econômico, né? E a gente está aqui pensando a ponta, né, com os catadores, as catadoras, mas tem toda uma cadeia produtiva que é alimentada por esse enorme contingente populacional. E sim, se a gente está numa crise que tem decorrências econômicas, isso vai repercutir por toda a cadeia. Inclusive, foi uma das coisas que a gente, nas reportagens que a gente indicou a leitura, que aparece, né, que as cooperativas que estão com material não estão conseguindo vender porque a indústria também não está comprando. Então,
é um problema sistêmico e é uma questão muito ampla mesmo. Eu queria aproveitar que a Leiliane entrou e falou um pouquinho, eu não sei se ela está aí ainda, mas Leiliane, você nos ouve? Tem que ligar o microfone dela. Oi. Você quer se apresentar agora e falar de onde você é e quais são as ações que estão acontecendo aí na sua cooperativa? Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa que eu não sabia que a reunião era fechada, que eu era apenas ouvinte, mas eu gostaria sim de me apresentar. Posso? Claro, não, por favor, vocês estão aqui para falar. Então, tá bom. Sou Leiliane, sou catadora da Copersucar de Guarulhos, faço parte da Rede Cata Sampa, hoje eu estou na diretoria, né, representando a minha base, como as meninas aí que tá também, a Vanessa, a Valquíria, também faz parte do mesmo grupo que eu, da Rede Cata Sampa. Estou no movimento, no CAT, tudo junto, estou para contribuir. E o que as meninas falou realmente é o que acontece, né? Nós passa por problemas difíceis de lidar com, para tentar colocar os catadores, organizar os catadores avulsos nas cooperativas, né? Eu, como venho de cooperativa, já tive diversas tentativas de incluir eles na cooperativa, né, para ter a valorização melhor, né, de que está na rua, sendo explorado, mas nunca tivemos êxito, né? Nunca conseguimos, mesmo com diversas reuniões, tentativa de unir forças junto com os órgãos públicos, as secretarias, né, que cuida dos catadores, mas nunca conseguimos, porque eles têm outro mundo, né? Outra realidade, outra cultura. E dentro da cooperativa, antigamente já tinha regras, e hoje com essa exigência da nova lei de cooperativismo, é que precisa ter regras mesmo, ser cumprida, né? Porque o CNPJ, né, ele é cobrado por ter regras, né? Então, é bem dificultoso mesmo. E eu só gostaria de complementar a fala de vocês aí sobre a preocupação da retomada, né? Quando tudo acabar, eu creio que vai acabar logo, logo, temos que pensar positivo. A retomada, eu creio que vai ser complicado, porque as cooperativas vai estar com praticamente vazias, né? Porque está tudo fechado, não está tendo coleta, então não está tendo coleta, está tendo triagem, não está tendo triagem, não tem o que comercializar. E as dívidas das cooperativas não param, né? Porque os catadores estão um pouco alguns estão sendo assistidos, né, por esse valor aí do governo federal e estadual, mas a cooperativa em si mesmo não está tendo esse respaldo de pagar suas dívidas, de continuar cumprindo com sua responsabilidade como CNPJ. Então, eu creio que, na minha concepção, o retorno será mais difícil do que essa parada que está tendo. Obrigado pela oportunidade. Leiliane, a gente que agradece muito pela sua participação. Eu vou trazer um comentário que fizeram lá no Facebook, que é do Raí Monteiro, que diz o seguinte: o presidente da Anlurb falou em live que os catadores que não estão cadastrados vão receber R$600 da verba do fundo das cooperativas. É necessário entender que o trabalho da coleta seletiva é também obrigação pública, por isso a prefeitura deve arcar com um suporte financeiro. E aí, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa relação com o fundo e esse auxílio que a prefeitura está tentando dar, e já também
amarrar isso com uma outra pergunta que foi feita antes, sobre debater feita pelo Michel aqui, que se esse é o momento para a gente debater, junto com a prefeitura, o pagamento por serviços ambientais urbanos, que é o PSAL, né? Então, para que as cooperativas tenham essa remuneração pelos serviços prestados. Então, são duas questões, né? Primeiro, como vocês que também estavam nessa reunião estão entendendo esse auxílio para os catadores, inclusive os não cadastrados, esse auxílio vindo da prefeitura, e segundo, se esse é o momento da gente pensar o PSAL e né, lembrando que esse é um serviço público. Acho que se a gente puder começar com a Vanessa. Sobre a questão dessa remuneração de R$600, ainda para a Filadélfia não chegou nada, e pelas algumas conversas que tivemos, a gente não iria receber, né? Agora, sobre a questão da remuneração, sim, nós devemos já começar um debate, sim, porque essa é a nossa luta, né? A luta dos catadores não é de agora, é de sempre. E é o momento da gente já começar a debater, porque aí quando a gente voltar a trabalhar, já vai estar meio caminho andado, né? A gente já vai conseguir ter avançado mais. Isso é uma luta nossa de sempre. E também já vai nos ajudar na questão de pagar as contas, né? De conseguir pagar as contas, água, luz, mesmo cooperativas fechadas, igual o nosso galpão, que a gente acabou de mudar, tem conta de água, tem conta de luz já para pagar. Inclusive, eu fui até lá só para receber as contas, né? Que na verdade ainda a cooperativa nem conseguiu ainda passar o endereço, colocar o endereço novo na cooperativa, mas as contas estão no nome do outro rapaz que tinha alugado o galpão, e a gente ainda tem esse processo para poder tirar do nome do rapaz, colocar no CNPJ da cooperativa, e já tem dívida, mesmo fechado tem dívida. O aluguel do galpão não, porque o aluguel do galpão nosso parceiro da ANCAT que, né, pagou 1 ano, mas assim, tem toda uma burocracia para a gente, quando voltar, tentar resolver, né, como que vai ficar essa situação que já foi pago 1 ano, vai ter que chamar os proprietários para ter uma conversa, para ver como que a gente vai resolver essa questão, porque a gente não está usando, assim, a gente tem que pensar, fora a questão de tomar todos os cuidados devidos quando voltar a trabalhar, ainda tem toda essa burocracia para resolver. Então, é o momento, sim, da gente já começar a ter essas conversas, para lá na frente já estar meio caminho andado, já que nós esperamos há tantos anos por isso, né? Valquíria, se você puder falar um pouco sobre essas questões. Menina de Deus, isso aí eu sou uma cooperativa habilitada, então para mim e também eu sou uma cooperativa, a gente é uma base que não é porque a gente está habilitado que a gente não pode ajudar outras pessoas, outros catadores, outras cooperativas. A gente sempre tentou fortalecer outras cooperativas que não estão habilitadas. Então, através do movimento, através do comitê, né? Então, essa relação aí é bem delicada. Então, através do comitê, sim, está tendo um repasse para os catadores que fizeram o curso Reciclar para Capacitar, né? E está tendo um diálogo também de ampliação para as cooperativas não habilitadas, mas ainda estamos em negociação. Então, a gente conseguiu, após muito insistir, abrir esse diálogo para que fosse ampliado esse recurso para as cooperativas não habilitadas e para os
autônomos também. Então, organizando aqui a fala. Sim, tem catadores que fizeram o curso Reciclar para Capacitar e que estão recebendo, e isso é bom, ótimo, mas a gente está querendo que amplie, e querendo não, dialogando para que isso seja ampliado para os autônomos e para as cooperativas não habilitadas. No caso da Filadélfia, que não é habilitada, a gente está brigando por elas para que elas também possam receber esse apoio de R$600. Com relação à remuneração, também é outra luta que a gente tem há muito tempo, há muitos anos, do pagamento pela prestação de serviços, que também nunca teve tão evidente essa necessidade. E eu acho que agora, como o Mundano disse, é o momento da gente cobrar, da gente finalizar e reconhecer, né, os catadores como serviços essenciais e reconhecer que precisam ser pagos os serviços. Então, eu acho que sim, como a gente sabe, só o trabalho da coleta a conta não fecha, as despesas são muito grandes, os custos são muito grandes, então, mais do que justo as cooperativas e os catadores receberem pelos serviços prestados. Eu posso agregar? Por favor, Mundano. Legal. Eu concordo plenamente com o que acabou de ser dito aí pela Vanessa Valquíria. Essa luta do comitê, do MNCR, é uma luta histórica pelo pagamento de serviço. A conta só do material não paga a gasolina, não paga as contas e é um serviço público essencial. Então, os catadores de materiais recicláveis, vale dizer que eles fazem, então, a coleta seletiva, que é um serviço público. Eles fazem também limpeza do espaço público, né? Então, eles estão retirando aí toneladas diariamente das ruas. Isso é também serviço público. E tem também, não vamos colocar só a culpa no poder público, tem as empresas, né? Eles fazem a logística reversa das embalagens. Ou seja, são 3 serviços essenciais não remunerados. E o catador está ganhando pela venda do material cheio de intermediário. Se esses 3 serviços fossem pagos, a gente não estava discutindo aqui nenhum problema desses, porque os catadores estariam numa condição muito melhor. Até porque, eu repito há anos, se reciclagem é preservar recursos naturais, né? Preserva água, energia, petróleo, enfim, tantos recursos naturais, e preservar recursos naturais é preservar o planeta, e se salvar o planeta é uma coisa para super-heróis e super-heroínas, a gente está diante aqui da Vanessa, da Valquíria e outros catadores que são super-heróis, e eles têm que ser remunerados por isso. E a prefeitura economiza milhões, eu não sei falar dado agora, mas já foi feito tantos estudos que eles deixam de mandar menos caminhões para os aterros. A vida útil do aterro cresce por conta do trabalho deles. Entope menos bueiro, tem menos foco de dengue porque tem menos material na rua, gera menos doença, porque é um trabalho sanitário você tirar esses resíduos. Então, assim, a economia, você precisa de menos garis, né? Isso ficou claro. A Valquíria trabalhou no Carnaval em São Paulo, uma briga histórica, que a gente fez uma pressão no patrocinador por vários anos, teve até uma outra live que a gente participou, né, Valquíria? O patrocinador falou que essa pressão que o poder público, os ativistas fizeram, essa luta histórica fez pela primeira vez no Carnaval, não ter só coleta de latinha pelo informal ali. Teve catador contratado, recebendo diária. E esse, para mim, é o melhor exemplo, aonde não foram todos os blocos, mas aonde teve, o chão estava tão limpo que a pessoa não tinha nem coragem de jogar no chão de tão limpo que estava, sabe? E criou uma relação ali, e os gari assim, ó, dando risada, porque não tinha o que fazer. Então, assim, foi o melhor exemplo bem sucedido, tem tudo documentado. Convido vocês a ver, a gente tem um vídeo
do Pipe My Carroça, dessa grande ação que a gente fez em parceria com a ANCAT e que mostrou que quando paga pelo serviço, não fica um plastiquinho no chão. A gente pegaram tudo, vidro, plástico, e foi um recorde de reciclagem. Então é muito simples, precisa ter investimento. Ele é do poder público e das empresas. Até falo, o consumidor, quando chama pelo cataqui, sei lá, se vai chamar a Vanessa ou Clodomiro, um catador, a gente fala, olha, é um serviço. Então, muitos consumidores, estabelecimentos comerciais, como uma escola, um condomínio, eles estão pagando para o catador o serviço. Tanto que o cataqui, a nível nacional, ano passado, aumentou em média 63,9% a renda dos autônomos. Aqui não estou falando das cooperativas. Por quê? Porque começou-se a pagar um serviço. Só que o consumidor está pagando porque ele quer sim ter seu material reciclado. E não tem. Só que não tem que cair sobre o consumidor. E, vale dizer, as empresas, o que a gente costuma falar, que são as poluidoras, e tanto as prefeituras, eles têm acordos firmados, acordos de sustentabilidade, como a COP21, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente vê quantas vezes aí, em ano eleitoral, que a gente está em mais um ano, vale lembrar disso, que eles ficam falando, não, São Paulo vai ser sustentável, olha só, a gente vai acabar com o uso dos plásticos, é um monte de blá, blá, blá. Eu acho que a gente já entendeu no discurso a importância, mas está faltando prática. Quem faz prática são os catadores. E não vamos ter uma cidade sustentável e ter um índice de reciclagem decente, porque 3%, 5%, seja lá o dado que for, é vergonhoso. Uma cidade com poder econômico como São Paulo, uma das maiores do mundo, reciclar tão pouco. Então, assim, de novo, para a gente atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável e promover a economia circular e colocar em prática todos esses discursos blá, blá, blá de candidatos que na hora das eleições aparecem, a gente vai precisar do investimento pesado na remuneração de catadores, na estruturação de cooperativas, na inclusão de catadores autônomos e sua formalização e capacitação, senão a gente não vai atingir nenhum desses. E além da gente resolver esse problema, vamos dizer, ambiental, a gente também resolve um problema social ao mesmo tempo. Então, assim, é tão nítido, acho que comentaram ali, se a gente conseguir passar o recurso, parte do que é pago, para as concessionárias fazerem um serviço estúpido, desculpa o termo, mas você, economia linear que você produz e joga fora em 2020, com tanta gente que tem a renda a partir dos materiais recicláveis, não faz mais sentido. Então, assim, hoje a população de São Paulo e do Brasil está mostrando que quer reciclar. E vou dizer também outra coisa, 87% da população brasileira não tem acesso a um programa de coleta seletiva em seus municípios. E quando tem, não quer dizer que funciona, pode ser só de fachada. Então, assim, a gente está muito longe. Por isso que eu trouxe a realidade de falar dos lixões. Eu acho que a gente está muito primitivo. E não adianta estar em 2014, o Plano Nacional tinha que ter acabado com os lixões. Independente do governo, ninguém encarou esse desafio. Por isso que eu falo, agora é hora de encarar o desafio. Doa quem doer, gaste o que gastar. Se não for agora, vamos empurrar por muitos anos. A gente vai ter muitos vírus passando, falta de EPI e subnotificação, invisibilidade do setor e um monte aí de startup aproveitando, criando cases bonitinho para ganhar prêmio e fazer, e não estão trabalhando com a realidade. E a realidade é ainda muito mais profunda do que apenas as cooperativas, que historicamente, vale dizer, elas estão sendo desmanteladas, até por prefeituras pró-catadores do seu discurso e tal, escolheu o caminho de mecanizadas, não habilitou, não deu estrutura, e favorecendo as concessionárias, fica nítido. Eu vejo mais cooperativas, me corrija, Valquíria e Vanessa, eu vejo mais cooperativas fechando do que abrindo. E não faz sentido nenhum se a gente quer aumentar a reciclagem. Então, assim, é um desafio enorme. Não estou falando que eu tenho as respostas, que o cataqui vai salvar nada. A gente só faz conexões. Mas a gente precisa de um trabalho setorizado, de parceria. O cataqui, ele vem como modo gratuito, sem fins lucrativos, para ser um grande ecossistema de conexões, para que projetos
consigam turbinar ainda mais sua renda, sua coleta, e o cidadão possa atender. Só que a prefeitura, ela ignora uma ferramenta como essa, que foi premiada mundialmente. E se você for ver, você pode falar, o Cata aqui é o Uber da reciclagem. Não, por que não? Porque a gente não cobra taxa, a gente não explora o motorista, que por mais que gere emprego, o motorista de Uber ou aplicativo, o Rappi e tal, ele tem que trabalhar horas e horas e horas e horas, ele não vai crescer com a plataforma. A gente quer que todo mundo cresça junto. Então, o Uber, por muito tempo, foi proibido em muitas cidades. Depois se entendeu como um serviço fundamental para transporte, para geração de renda. Então, o que eu quero dizer? A prefeitura tem que abrir espaço para novas tecnologias que vão de encontro com o interesse da sociedade. Eu queria trazer agora uma pergunta que foi feita na fala, com base na fala anterior do Mundano, e foi trazida pelo, deixa eu não errar o nome aqui, o Carlos Tadeu, e a Mariana Silveira retomou essa discussão, e aí eu queria fazer essa pergunta começando pelo Aragão, porque o que eles estão trazendo? Que é impressionante que não existe uma conexão entre a questão ambiental, a questão social, não só em relação não só em relação ao poder público, mas também em relação aos consumidores e à população em geral. E aí, Aragão, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a experiência do Varre Vila nessa conscientização da população, né? Porque vocês começaram com um problema que existia na comunidade, que é justamente o acúmulo do lixo, os pontos viciados, e vocês conseguiram trazer toda a comunidade para também cuidar dessa questão, todo mundo junto. Então, eu queria que você discutisse um pouco a sua experiência no Varre Vila, como que vocês fizeram esse processo de conscientização em relação às questões do lixo e da limpeza pública. E aí depois a gente passa para os próximos. Então, é muito interessante assim, como é que a gente chega nesse espaço, né? Eu trabalhei 20 anos com educação de adultos e estava voltando de Brasília e enchi a cabeça de uma amiga minha, né? Salete vai lembrar, Salete, palesando do Instituto Paulo Freire, que eu falava para ela que a minha loucura era o seguinte: eu queria pegar o lixo todo da comunidade e levar para um lugar e separar tudo com os catadores da comunidade, que já vivia disso, entendeu? E eu precisava de 2 milhões. Olha a loucura. Aí ela, como assim? Eu falei, não sei. Eu quero pagar 2 mil reais para cada um, mas a gente vai entregar para a empresa de lixo só o que é o resíduo. Só. O resto, nós vamos vender tudo. E nós vamos deixar os caras numa situação difícil. Por quê? Eu acho que a gente ia ficar com 80% do lixo. E aí ela achou que eu estava louco. Eu falei, não estou, eu vou achar um lugar. E aí eu comecei a trabalhar um pouco essa loucura e fui conhecer uma cooperativa. Aí ele disse, imagina, Aragão, os catadores que ganham 600, 700 reais. Eu falei, não quero essa ideia, não. E um ano depois, a gente estava criando o projeto Varre Vila, mas não focando no resíduo, mas sim nos pontos viciados que as cidades estão cheias, né? E sempre de olho no resíduo. Eu falei, cara, a gente vai entrar pelo espaço, que é zelar, e depois a gente vai chegar lá. Por quê? É inconcebível para mim, é inconcebível, e aí me desculpem as versões contrárias, que as cooperativas recebam aqueles caminhões aonde 60 a 70, chega até 80% daquele resíduo ser rejeito, certo? E as cooperativas não recebam um valor adequado para fazer a mobilização nos domicílios. Entendem? Então, acho que assim, essa conta não vai fechar nunca. Porque, a prefeitura paga um valor que faz com que o cooperado não saia da cooperativa, porque aqueles caminhões estão chegando, muitas vezes, com lixo e não com reciclagem. Correto? E aí, o que acontece? Eu acredito que a ideia é esse dinheiro tem que chegar para o cooperativado para que ele possa
ser capacitado não só para reciclar, para triar o produto e vender bem, mas para que ele possa fazer o trabalho com a família, para que a família possa separar o seu resíduo. Então, eu não consigo entender uma comunidade que tem uma cooperativa e que a sua população, na sua maioria, não separe o seu lixo. Então, nós estamos a serviço de quem? Né? Então, eu acho que, assim como as associações sociais, né, e aí eu falo com causa própria, éramos todos de movimentos que lutavam por um monte de coisa e que, de repente, a prefeitura foi nos dando alguns convênios e foi nos levando para trás de mesa e viramos burocráticos, né? Começamos a receber 1 ou 2 salários da prefeitura e deixamos de fazer aquilo que a gente mais gostava, que era a conscientização, a sensibilização da população e uma população politicamente mais ativa. Então, parece que a gente, quando dá o dinheiro para a cooperativa, a gente parece que está tentando tirar a cooperativa do seu campo de ação, que é fazer com que uma população seja uma população consciente no que tange ao resíduo. Então, assim, mas pô, com quem a gente está brigando? Cara, é claro, nós estamos brigando com grandes corporações, né? E que por décadas, tem esse resíduo como seu, entende? Resíduo é das grandes corporações. E aí você vai começar a fazer uma disputa, mas ela ainda é desigual, né? Porque a gente vai ter que tensionar a prefeitura para que ela possa, cada vez mais, potencializar as iniciativas, né? Assim como o Cataqui, assim como o Varre Vila, assim como todas as cooperativas, né? Hoje nós temos um trabalho em Curitiba, inclusive estou nesse momento para cá. E a gente está num bairro que é praticamente organizado por moradores que vivem da reciclagem, né? E aí, é assim, você tem as políticas públicas, mas você tem os intermediários. Eu vivi cenas que eu nunca tinha vivido e comentários para esse cara fecha um depósito em dezembro e vai abrir começo de fevereiro. E o catador não tem para quem vender. O catador individual fica com todo esse material parado, sem grana, esperando o cara abrir o depósito, pagar menos e ficar com o seu produto. Então, eu acho que iniciativas precisam ser mais, né? A gente vem nessa direção que é a formação comunitária, né? Eu acho que a gente não pode cair nessa loucura de achar que a gente vai resolver a situação do Estado uma vez só, mas o micro para o macro, né? As comunidades, as ruas, os becos, e organizando essa população para que ela entenda que separar o lixo e entregar para uma cooperativa não é só uma atitude solidária, mas é uma atitude, nesse momento, essencial para um sistema que está entrando numa crise que talvez não sabe se vai sair mais. Eu queria aproveitar que a gente já está se encaminhando para os momentos finais, e eu queria trazer uma pergunta que foi feita lá no começo e que também era uma pergunta que estava nas nossas preocupações, que é como vocês veem as possibilidades de voltar o trabalho dos catadores em condições de segurança, como garantir que esse trabalho seja feito sem que haja risco de contaminação para os catadores, para as equipes de varrição pública. Deixa eu ver se eu acho a pergunta aqui. Que é da Gabriela Tomazinho, né? Quais ações vocês acham necessárias para a retomada das ações de catadores com segurança daqui a alguns meses? E aí, catadores e equipes de varrição pública. Acho que se a gente puder começar pela Vanessa.
No meu ponto de vista, na questão das cooperativas, os IPIs, né? A gente vai ter que ter a melhor precaução na questão dos IPIs, né? E as pessoas vulneráveis vai ter que continuar em casa, né? E nós, a cooperativa, dá esse suporte para elas, né? Que a Filadélfia tem senhoras, tem pessoas diabéticas, né? Assim, vamos trabalhar com deixando as vulneráveis em casa, né? E com toda preocupação de utilizar os IPIs, né? E aí a gente vai precisar dos nossos apoiadores nesse momento na questão da compra dos IPIs, né? Porque está todo mundo sem grana, então a gente vai ter que fazer campanhas nessa questão. Eu acho que é isso. Valquíria, se você puder falar. Eu também acho que a gente vai ter que trabalhar muito a questão dos EPIs, os equipamentos de proteção, muito. A gente vai ter que trabalhar muito todo dia, toda hora, toda a vigilância no manuseio dos materiais. Também vamos ter que trabalhar muito a questão da informação com a população. Quem vai cuidar de nós é a população. Quem não vai contaminar a gente é a população. Então, a informação ampliada na questão da segurança, da contaminação dos resíduos é fundamental e a gente, na cooperativa, cuidar da segurança do trabalho. É isso. Aragão? Eu acredito que, como o nosso trabalho não foi interrompido, a gente vai precisar continuar se prevenindo, né? Sem achar que, por abrirem comércio, voltarem a algumas atividades, a gente pode se descuidar neste momento, né? Então, será o momento que eu acho que a gente vai redobrar os nossos cuidados, né? A gente vem fazendo isso semanalmente, cuidando para que tanto a equipe de formação como a equipe de operação tenha esse entendimento que se descuidar neste momento é um desastre, né? Então, a gente vai o tempo inteiro orientando a equipe para que não se descuidem da sua proteção, né? Tanto individual como coletiva, porque os ambientes coletivos, eles precisam ser cuidados por todos, né? Então, a gente não pode ficar focando apenas no cuidado individual e esquecer dos espaços coletivos que, aos poucos, vão começando a ter o seu povoamento novamente. É isso. Legal. Vou continuar aqui do Aragão. Primeiro, eu queria dizer que os catadores e catadoras autônomos, grande parte deles nunca parou, em nenhum momento, infelizmente. Como a gente sabe, eles têm que trabalhar para conseguir o almoço, depois trabalhar depois para levar alguma coisa para casa, os que têm casa. Então, assim, só para dizer que nunca houve uma paralisação total. A gente, quanto organização, não incentiva, mas a gente está no front, né? Estou até aqui no galpão do Primeiro Carroça, está aqui o Celso, o André. Eles estão todos os dias aí tentando levar EPIs e o básico aí para ferro velhos e pessoas em situação de rua aí que também são catadores. Então, acho que isso é só para deixar claro. Outra coisa que eu esqueci de dizer é que esses atravessadores, eles estão aproveitando esse momento que, em tese, o material deveria crescer o valor, já que tem uma escassez, mas eles estão justamente, como tem poucos compradores, muitos funcionando de meia porta e tal, contrário até à instrução da cidade, eles estão pagando menos. Então, eles estão aproveitando essa vulnerabilidade deles. Então, para mim, então, assim, primeiro, não parou.
Agora, para uma retomada oficial, de novo, o poder público, as empresas, todo mundo tem que entender que tem que garantir para as cooperativas todo o EPI, não é só a máscara, né? O EPI é bem profundo na verdade, é uma luta histórica de implementação de EPI. Numa prensa, você tem que ter o EPI do barulho, tem tantos EPI para além do coronavírus. E outros, os catadores sempre estiveram expostos a tantos outros vírus, né? Por falta de uma luva, por falta de uma máscara, proteção de óculos e tal. Então, só para dizer que isso, na verdade, não é uma novidade que falta EPI. E, às vezes, pode até ter, mas tem uma coisa que vale falar, é cultural, é difícil, a gente não está acostumado a usar. Eu mesmo faço grafite, quantas vezes eu estou pintando sem máscara. Então, tem uma coisa de mudar a cultura, e eu acho que agora os catadores estão mais abertos a usar o EPI, porque eles entendem a importância mais do que nunca. Mas eu acho que tem esse ponto, os ferros velhos são invisíveis, e é lá por onde passa a maior parte, né? Dizem que 93% dos catadores são autônomos e informais, não são organizados. Então, assim, a gente ignora a maior parte dos catadores, né? Como eu citei também o próprio dos lixões. E aí eu concordo plenamente com a Valquíria. Eu acho que o momento agora, inclusive aqui com tantas pessoas que estudam, que estão aí com informação, e a gente tem que mobilizar uma grande, eu gostaria que fosse nacional, né? Uma grande mobilização de educação ambiental, para o consumidor entender de uma vez como que tem que higienizar. Eu já vi muitas vezes bombando na internet, tem que lavar ou não tem que lavar? Porque daí eu estou gastando água. Tem que lavar, tem que higienizar. Porque você vai numa cooperativa, a cooperativa não fede, as pessoas têm esse preconceito. É só material reciclável, plástico, papelão, não tem cheiro ruim. O que tem cheiro ruim é o resto ali do iogurte, que não foi uma enxaguadinha. É o básico, ninguém está falando para deixar brilhando. Água e sabão é poderosíssimo. Você não está falando que você tem que passar álcool e gel caríssimo em todo o seu resíduo. Não é isso. É o básico. É para você garantir qualidade de trabalho. Então, eu acho que, de novo, as pessoas hoje estão em casa, boa parte delas, e está todo mundo mudando os hábitos. A gente estaria numa conferência, todo mundo no auditório. A gente está se falando por tela. E a gente está se acostumando. A gente está com... nunca esteve tão aberto a mudanças de hábitos. E a gente tem que fazer a parte. Quem gera o resíduo, que a gente chama de lixo, é responsável, sim, por sua destinação final. Não existe o jogar fora, ele vai existir para sempre. E eu acho que se for que tiver que dar multa para quem não separa, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais drástico. Essa multa reverte para as cooperativas. Quando pegar no bolso do brasileiro, que ele tem a obrigação, e eu tive o privilégio de viajar a tantos países, e tem lugar que se você misturou errado ali, você toma uma multa, aí você nunca mais erra. E outra, tem outra questão, também as embalagens têm que mudar. Por quê? Hoje, por que, como o Aragão falou, e a Vanessa e a Valquíria sabem de cor, tem esse rejeito que chega às cooperativas, que é muito alto, é inaceitável. Por quê? Porque a legislação permite que uma embalagem de salgadinho coloque um logo lá que é reciclável, só que não é reciclado, porque não tem mercado. Então a gente tem que desmistificar essa coisa, né? Quantos materiais, você olha, um plástico transparente, isso aqui é reciclável, mas não é, não tem mercado. Quantas embalagens, o BOPP, tem um monte de plástico. Plástico não é plástico, né? Tem 30 tipos de plástico. A maioria deles não tem valor comercial, não tem cadeia construída. E a gente tem que optar por embalagens. Primeiro, óbvio, gerar menos resíduo, reutilizar embalagens retornáveis, né? A gente está falando de reciclagem, mas é sempre bom dizer que a gente tem que voltar ali como era o leite, gerando menos embalagens. Acho que esse é o futuro, voltar como era antes, porque embalagens de uso único não faz sentido para muitas delas. E não é que isso a gente vai tirar emprego, não. Até essa retornabilidade gera empregos e catadores podem fazer isso também. E também dizer que as embalagens têm que ser monomateriais. O que é isso? Hoje tem embalagem que tem 3, 4 tipos de plástico. Não tem como um cooperado numa esteira triar aquilo. Então, assim, o ideal é que elas sejam de um material apenas, né? Então, quando você mistura 2 materiais,
Até o caso de um Tetra Pak fica mais difícil a separação, o valor diminui, são mais horas para separar. Então tem que ter uma pressão maior para as embalagens serem reinventadas, né, para elas gerarem menos e para elas investirem na reciclabilidade. Então o que eu acho, a disrupção do setor é criar mercado, tirando intermediários para um monte de material. Lembrando, por mais que a gente tenha um poder público ausente, uma falta de investimento no setor, o Brasil recicla 98,6% das suas latinhas de alumínio. Não é mérito da empresa, de programa de educação ambiental, não é, porque mesmo o consumidor mais porco que jogou a latinha pela janela, algum catador vai pegar. Por quê? Porque tem um mercado, tem um valor na latinha. Ela consegue um valor de mercado. Então, se a gente criar esse valor para outras embalagens, pode ter certeza que elas não vão ir para os nossos rios, para os nossos oceanos, né? A gente está em plena semana do meio ambiente, não temos o que comemorar, inclusive com uma liderança no Ministério do Meio Ambiente indo totalmente contrário ao que a gente tem de mais rico nesse país. E também vai ter agora Dia dos Oceanos. A gente não tem o que comemorar. A gente tem que botar a mão na massa. Então, eu sou a favor, óbvio, como já falaram, dos EPIs, fundamental, não só para cooperativas, mas para catadores e ferros velhos. Eu acho que tem que ter um porta a porta aí em todos os ferros velhos, mapear todo mundo, dar o básico e de novo, programa de educação ambiental, porque as pessoas têm que entender que se não tem reciclabilidade, não é nem interessante você colocar no reciclável, infelizmente. E aí um tópico que a gente não vai ter muito tempo de tocar aqui, acho que vale citar, é compostagem. Gente, bilhões de reais são gastos concessionárias, de novo, pegarem resíduos orgânicos e levar para aterro. Não faz sentido. Compostagem é viável. A gente tem espaços públicos para fazer isso. Dá para fazer isso em menor escala em algumas residências, condomínios. Eu acho que tem que ter um incentivo fiscal para quem a faz. Quando você gera menos resíduo, você devia ter um incentivo, você dá menos custo. Então, precisamos falar de compostagem, sabe? Eu acho que chegou um momento que a gente, se esse não é o fundo do poço, o que é? Então, vamos ressurgir aí desse poço, porque com reciclagem a gente consegue aí gerar milhares de empregos, remunerar os serviços e parar de ficar dando dinheiro para as mesmas empresas que não beneficiam a cidade, que não estão agora. Que concessionária abriu mão dos seus lucros bilionários e estão colocando recurso na ponta? Eu não estou vendo isso. Eu estou vendo, na verdade, que é as pessoas que estão criando kits de água e sabão para garantir o básico. Porque em tempos de pandemia, quando o acesso a água e sabão é ainda um privilégio, a gente tem que fazer uma revolução. Obrigada, Mundano. Já estamos nos encaminhando para os finais agora. Eu queria ler só uma pergunta do Igor Pantoja, que é sobre controle social dos contratos de limpeza urbana, que alguém do grupo sabe como funciona a fiscalização e a participação social nestes contratos de coleta de resíduos, limpeza e varrição, e eu não vou fazer a pergunta para todos, mas eu queria registrar que é isso, não existe, ele coloca, né, a URB é péssima em transparência, de fato, não existe participação social e transparência pública, de fato, na ANLURB. Eu acho que essa é uma das perguntas mais fáceis de responder aqui nesse debate hoje. E, bom, gostaria de agradecer novamente a presença de todos e todas. Para mim, pessoalmente, é sempre um aprendizado enorme e é sempre uma inspiração ouvir vocês falando e trabalhando. E aí eu queria perguntar isso para vocês, como, né, trazer isso para vocês na fala de encerramento. Qual que é a importância dos movimentos sociais, das iniciativas comunitárias e da sociedade civil nesse contexto, né, nesse contexto de pandemia e de maneira geral, né? E trazendo essa fala já de encerramento e o que tem de bom, né, em tudo isso. Então, acho que Valquíria, se puder começar. O nosso maior parceiro são os munícipes. Quando você fideliza uma coleta,
quando você fideliza uma dona de casa, ela vira sua parceira. Então, até se preocupar, ligar, saber como a gente está. Então, em tempos de pandemia, eu acho que essa pandemia ela veio para a gente repensar, né? E trabalhar mesmo a questão humanitária. O serviço que o catador faz, ele cuida da saúde das pessoas, ele cuida da vida das pessoas. Então, que as pessoas possam refletir mais e cuidar mais uma das outras, não poluindo o meio ambiente, tirando os seus recicláveis no local correto e valorizando o trabalho dos catadores. É isso. Eu queria só dizer uma coisinha. Dá para ver? Dá para ver sim, Val. Vanessa, por favor, suas falas finais. É o que a Valquíria acabou de falar, né? A nossa maior aliada é a população, a comunidade, né? E agora, mais que nunca, está reconhecendo o nosso trabalho. É isso, nosso trabalho que há muitos anos é tão importante, né? Infelizmente, só agora está sendo reconhecido. E vamos continuar, bola para frente. Aragão, suas considerações finais, por favor. Nós, do Projeto Varre Vila, a gente quer agradecer, né, muito esta oportunidade e dizer que essa iniciativa ela vem fomentando dentro das comunidades a questão mesmo da discussão sobre periferia, né? Como é que a gente pode se organizar? Eu acho que este momento que estamos vivendo vai fazer a gente refletir sobre a organização das comunidades, né? Como é que esses movimentos, como é que a gente vai precisar se organizar na questão da segurança pública, na questão da cultura e lazer, na questão do meio ambiente, na questão da saúde, né? Essa pandemia, a saúde dentro dos territórios, a gente sentiu a fragilidade. Então, assim, como é que líderes comunitários, como é que o poder local vai se organizar para pensar em consultórios comunitários para que a gente não passe por uma outra situação, está totalmente desprotegido, né? Eu acho que, imagine que todas as periferias você tem as escolas, né? Como é que não se pensa as escolas como os hospitais de campanha nesse momento? Isso é muito estranho, né? Então você tem escola com água, com luz, com banheiro, com salas, e elas não podem ser transformadas em hospitais de campanha para ajudar a periferia, né? Então, o modelo de gestão, a gente precisa ajudar nessa direção, né? Acho que os negócios, as iniciativas precisam tensionar o poder público para que a gente possa incidir aí, né? Tanto na coleta seletiva quanto em outras ações que é preciso que a gente ajude os governos a pensar saídas para a população. Muito obrigado. Bom, agradecer aqui a todos e todas ao convite. Acho que foi muito rico o debate aqui. Fico feliz aí de até conectar amigos aí como o Aragão e a Vanessa, fazia tempo que não falava, a Valquíria, a gente está aí, falamos ontem também. Enfim, porque a gente tem muito aprendizado. Acho que todo mundo aí que ficou até agora nessa conexão aprendeu alguma coisa. Então, como a gente teve esse debate privilegiado, né, com essas informações, o que eu ia estimular vocês que estão aí cheios de ideias é espalhem isso adiante, né? Vocês são ativistas também desta causa, senão não estariam aqui, estariam fazendo outra coisa aí nesse isolamento. Então, por favor, ajude essa mensagem a se espalhar. Também a fazer um convite a seguir aí as redes sociais, aqui, @PipMaiCarroça, @Cataqui. Quem puder, baixe o app, estimulem pessoas a baixar o app do Cataqui.
no momento certo vocês vão poder ligar para Filadélfia para poder fazer um contrato de um condomínio para que a Vanessa ali possa se reestruturar ainda mais, ou o pessoal lá na Sul com a Valquíria, na Cooperpac e tantas outras, ou outros catadores autônomos. E espero, Aragão, com aquela ideia maluca que a gente conversou, que a gente coloque em prática. Já até mandei uma mensagem aqui, até dizer que eu estou aqui representando um time de mais de 15 pessoas aí do Pipe Mais Carroça que está trabalhando loucamente para conseguir garantir renda mínima e condições básicas, que está se expondo no front. Então, assim, por trás também da Vanessa, do Aragão e da Valquíria, tem muita gente que está também trabalhando e, assim como vocês estão criando esse espaço, então, vamos tentar aí, mesmo no isolamento, criar um legado de aprendizado, um legado que a gente possa, daqui 1 ou 2 anos, a gente olhar para trás e ver, ainda bem que a gente se mobilizou, fez mais do que a gente podia para conseguir avançar. Ao contrário, eu não quero que a gente olhe para trás e fale, putz, acho que a gente fez pouco. Então, acho que é isso. Vamos tentar criar esse legado. Eu agradeço demais o espaço. Então, agradeço novamente a todas e todos, Vanessa, Valquíria, Aragão e Mundano. Só lembrando que a nossa proposta desses eventos do NEB é trazer visibilidade para as questões que estão invisíveis, seja os burocratas de linha de frente do poder público, sejam as comunidades, as iniciativas da sociedade. Então, a nossa ideia é trazer visibilidade. Essa nossa discussão ela vai estar no YouTube, no canal do NEB, e a gente também está publicando periodicamente textos no Estadão, então tudo que a gente discutiu hoje vai ser publicado num texto sintético lá no Estadão. E lembrando que é isso, se a gente está aqui fazendo pesquisa, se a gente está escrevendo sobre isso, é porque vocês estão na rua fazendo e acontecendo, fazendo coisas bacanas que valem a pena, sim, sejam registradas e serem discutidas e compreendidas em todas as suas dimensões. E lembrando que semana que vem a gente vai estar aqui de novo, nesse mesmo horário, nessa mesma sala virtual, discutindo as políticas para as populações indígenas. E como os efeitos da pandemia sobre essas populações indígenas. Então, é isso, pessoal. Boa noite para todo mundo. Agradeço muito pela participação de todos. Érica, posso só fazer um comentário? Pode, Aragão, por favor. Queria agradecer a professora Elizabeth Rico, da PUC, que está nos acompanhando, né? Há 5 anos, ela tem nos convidado para discutir com os alunos da PUC num trabalho que ela faz, que é questão urbana e meio ambiente. Hoje de manhã, né, a Juliana e a Leila do Projeto Varre Vila estiveram com ela, com os alunos, fazendo esse papo. Muito obrigado pela confiança. Obrigado, Érica. Era isso. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Valeu. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, obrigada a todos. Tchau, tchau, tchau.